Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e continuamos com a nossa série de vídeos sobre a Lei das Estatais. No vídeo anterior nós falamos sobre as diretrizes nas compras das estatais. E agora nós vamos falar sobre as modalidades, sobre o modo de disputa das licitações nas estatais. Veja, a Lei das Estatais tem uma particularidade. Ela misturou dois regimes que nunca foram misturados antes em termos de lei. Nós temos a previsão no artigo 32, inciso 4º, da licitação na modalidade pregão, na forma da Lei 10.520, que muitos dos senhores já conhecem. Mas ela também trouxe, no artigo 52, o modo de disputa aberto, fechado e combinado que a gente viu a primeira vez no RDC. Então veja, a Lei das Estatais tem essa particularidade. Ela mistura dois regimes que são muito diferentes entre si na modalidade, no tipo, no procedimento que a licitação ocorre. O pregão nós já conhecemos. Ele começa com o cadastramento dos licitantes, ele tem uma análise preliminar da proposta, uma fase de lances, ou seja, todos os licitantes, dependendo se for presencial ou eletrônico, os licitantes podem dar novos preços, disputando entre si o menor preço. Quando tem um vencedor, eu vou verificar a habilitação. Depois disso eu tenho um recurso, uma fase única, para adjudicar e homologar o objeto da minha licitação. Agora nós temos o regime aberto e fechado. Inspirado, trazido do RDC, isso é uma possibilidade de dar mais discricionariedade ao gestor, ao empregado público, para ele adequar a contratação, a licitação à sua realidade. Veja, eu posso escolher, fica absolutamente a critério do gestor público escolher se ele quer fazer um modo de disputa aberto ou fechado. Eu não estou falando mais de pregão. Eu não estou falando das licitações previstas na 8666. Podemos fazer analogia? Podemos. Depois que eu explicar, a gente vai voltar e fazer essa analogia. Mas então não estamos falando de 8666, não estamos falando da 10.520. Estamos falando do modo de disputa aberto ou fechado. E a única diferença do modo de disputa aberto ou fechado é que no modo de disputa aberto, os licitantes podem dar lances e no modo de disputa fechado, os licitantes entregam envelopes fechados com uma única proposta. A lei ainda prevê o combinado. No RDC, isso era uma forma muito ampla. Eu poderia combinar o aberto e fechado do modo que eu quisesse. Infelizmente, na lei das estatais, isso parece que foi mitigado, porque a lei das estatais só permite utilizar o modo combinado quando o objeto for parcelado. Ou seja, nos leva a crer que eu só posso usar o combinado porque eu vou utilizar o modo aberto para o lote 1, por exemplo, e o fechado para o lote 2. Como funcionam esses modos de disputa? Eu tenho a mesma regra, eu publico o edital, eu credencio os licitantes e aí eu vou analisar o preço. Eu tenho o modo de disputa aberto, onde todos os licitantes podem dar lances, ou o modo de disputa fechado, onde todos os licitantes entregam envelopes fechados. Depois disso, eu pego o melhor licitante, o menor preço, e eu vou verificar a habilitação apenas do menor preço. Novamente, uma única fase recursal, similar ao pregão, e aí vai ser adjudicar e homologar o certame. Então a única diferença é como se disputa, e por isso a discricionariedade da gestão. Do mesmo modo, a lei foi muito atenciosa, muito detalhista, ao permitir que o gestor, se quiser, pode colocar a habilitação antes do preço, de forma uma licitação, uma concorrência tradicional. Por exemplo, ele poderia fazer primeiro o credenciamento dos licitantes, colocar a fase de habilitação, depois o preço, uma única fase recursal ainda, então essa é uma diferença significativa da concorrência prevista na 8666, depois a adjudicação e homologação. Então a lei misturou como eu já falei, dois regimes muito diferentes, o pregão e o modo de disputa aberto e fechado. A crítica da jurisprudência da doutrina é que o modo de disputa aberto é muito similar ao pregão e não teria necessidade de ter os dois. Porque se eu tivesse o modo de disputa aberto e fechado, eu poderia inclusive combinar ou trabalhar de certo modo que eu tivesse uma concorrência e trabalhar de certo modo que eu tivesse um pregão, similar ao pregão. Então veja, a jurisprudência da doutrina tem criticado a posição da lei em trazer esses dois regimes. Por que se acredita, quais são as especulações porque se acredita que a lei fez isso? Porque os sistemas eletrônicos estão aptos a realizar o pregão eletrônico. E nem todos os sistemas eletrônicos estão aptos a realizar o modo de disputa aberto e fechado. Não sei se esse argumento procede, mas de qualquer modo a lei trouxe as duas características. Se você é um servidor, um empregado público
de uma estatal que trabalha com pregão pode continuar realizando o pregão nas novas regras de licitação, exatamente da fórmula 10.520. É isso que prevê a lei. Se você tem espaço ou tem interesse em se modernizar ou flexibilizar seus procedimentos, você pode ir para o modo disputa aberto ou fechado. Lembre-se, o pregão é só para bens e serviços comuns, onde o modo disputa aberto ou fechado eu não tenho nenhuma diretriz. Eu posso fazer uma obra para o modo disputa aberto, eu posso fazer uma compra para o modo disputa fechado, ok? Eu vou ter como regra primeiro o preço, depois a habilitação, independente do objeto. Então, eu evito a discussão que ainda se tem em alguns lugares sobre o que é bens e serviços comuns para a utilização do pregão, se eu utilizar os modos de disputas. E eu vou ter basicamente a mesma licitação. Temos vários sistemas online para a realização dessas licitações, alguns públicos, outros privados. O requisito é que mesmo o sistema privado ele tem que permitir a ampla participação de fornecedores, isso é uma questão significativa que deve ser tratado quando você procurar um sistema para operacionalizar suas licitações. Muito obrigado, curta o canal se tiver gostado do vídeo e continue acompanhando nossos vídeos.